Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos de volta aqui dentro de Teoria Geral da Administração para falarmos de um assunto muito interessante que muitas pessoas tendem a pensar diferente, que é sobre a burocracia. Muitas pessoas já pensam, isso é muito burocrático, tal coisa não dá para fazer porque tem uma burocracia enorme. Será que a burocracia é algo tão ruim aí? Vamos ver nessa aula de hoje. Acredito que vocês vão ter um outro olhar sobre o que é burocracia, beleza? Hoje nós vamos dar início aqui à nossa teoria burocrática da administração, a abordagem burocrática. E eu começo te perguntando, aí tem um labirinto, legal, e tem um jeito de se chegar ao final desse labirinto. Esse jeito de se chegar por fora, será que seria o jeito correto? E aí, o que vocês acham? Pessoal, veja bem. Tem dois jeitos de você chegar ao final do labirinto. Você dá a volta por fora, o que não seria teoricamente correto ou dentro das regras do jogo do labirinto, ou você tentar encontrar um caminho por dentro do labirinto, perpassando, dando de cara com o muro, voltando, indo, tentando achar uma outra oportunidade de saída. Porém, esse seria o caminho correto, não esse caminho de verde por fora. O que acontece, pessoal? Essa analogia que eu coloco para vocês do labirinto, ela é muito interessante para olharmos dentro da administração, numa organização, qual que é a ideia da burocracia? A ideia da burocracia é colocar leis, normas, regras que devem ser seguidas. No caso do labirinto, você não chegaria, professor, mas eu chegaria ao final do mesmo jeito. Porém, você não chegaria ao final da forma correta, utilizando as regras, as normas, respeitando as leis. Por isso essa analogia é tão importante. A administração, ela precisa da burocracia. Por quê? Porque deve ser respeitadas as leis, as normas, as regulamentações de uma organização, até mesmo por seu convívio em sociedade. Beleza? Então vamos falar um pouco do surgimento. A burocracia, ela surgiu com um dos principais nomes, que difundiram a burocracia aí, que foi Max Weber. Max Weber, ele considerou a burocracia em sua essência, com a necessidade de criar normas e tarefas. Imagina vocês, nós perpassamos aí pela abordagem clássica, a abordagem humanística da administração, só que se sentiu necessidade de criar regras. Imagina vocês hoje uma organização sem regras, sem normas, fica muito difícil de nós conseguirmos compreender como seriam as tarefas dessa administração, como seriam as normativas, quais pessoas que seguiriam essas normas, a quem se deve obedecer em uma determinada hierarquia, porque até dentro das organizações, mesmo que não for regra ou lei, você precisa de obedecer a uma certa hierarquia, porque é um costume das organizações, ok? Vamos falar um pouco mais então. Aqui ela busca racionalizar o trabalho, criando um fluxo de processo. Provavelmente vocês já devem ter visto esse fluxo de processo, de quais procedimentos devem ser utilizados dentro de uma organização. Muitas organizações utilizam o chamado fluxograma, que vocês, não sei se já ouviram falar, mas provavelmente vão ouvir falar em fluxograma. O fluxograma, ele nada mais é do que a representação de todo o fluxo processual que acontece dentro do organograma de uma organização, ok? A burocracia, ela se baseia na eficiência de forma, ou seja, o que eu estou falando aqui? Quando eu falo de eficiência, é o meio correto, usando a legalidade, a maneira correta de se fazer as coisas sob a determinação de uma lei, E, obviamente, se ela é aplicada de maneira correta, ela é essencial. Então, pessoal, essa última frase aqui é importante para sabermos o seguinte: a burocracia,
quando aplicada da forma correta, na qual ela foi concebida por Max Weber, ela é essencial para toda e qualquer organização. Beleza? E aí nós vamos discorrer sobre algumas características. O caráter legal e formal das normas e regulamento. Legal, obviamente, aqui de legalidade, né? Então, a burocracia, ela respeita as leis. Caráter formal das comunicações. Professor, como assim? A comunicação ela vai ser por ofício? Ofício é a regulamentação da empresa? Não, ela pode ser também, a comunicação pode ser feita via e-mail institucional. O e-mail institucional é uma forma que muitas empresas têm de fazer a comunicação oficial aos seus membros. Ok, pode ser feita também, né? Caráter racional da divisão do trabalho, ó, esse daqui nós vimos aí dentro um pouco da abordagem clássica, né? Esse caráter racional, ou seja, divisão do trabalho criada de maneira racionalizada. Impessoalidade, esse daqui eu faço questão da gente dar uma grifada aqui, dar uma marcada, melhor dizendo, porque aqui a administração ela precisa ser impessoal. E é uma das grandes características da burocracia. Para quê? Para não favorecer determinados indivíduos em detrimento de outros. Processo seletivo, concurso público para entrar nas empresas públicas, geralmente são realizados com impessoalidade. Imagina vocês se no final da etapa lá do processo seletivo ou do concurso público tiver uma pessoa fazendo a entrevista pessoal. Aí imagina você que essa pessoa fazendo a entrevista pessoal é conhecido de algum candidato. E aí provavelmente essa pessoa vai puxar a sardinha para esse determinado candidato. Então fica muito complicado de nós trabalharmos a impessoalidade na burocracia quando nós falamos de uma seleção que tem-se como base a meritocracia, a competência técnica a ser selecionada. Então aí você acaba tirando essa questão da impessoalidade, fica muito pessoal, favorecer o amigo, o conhecido, o filho do chefe, né, em algum processo seletivo ou concurso público. Então por isso é muito interessante a burocracia pregando essa impessoalidade no tratamento. A hierarquia de autoridade que nós já falamos, rotinas e procedimentos standardizados. Professor, como assim standardizado? Vem de standard, do padrão. Ou seja, as rotinas e os procedimentos são todos padronizados para a organização. Tudo que você vai fazer, né, dentro da organização ou vai alterar é padronizado, deve ser padronizado para que todos sigam da mesma forma. A competência é meritocracia, né? Competência técnica e meritocracia, isso daqui nós já falamos que é um dos primórdios da burocracia. Tanto é que a burocracia, a ideia é não favorecer ninguém. Ou seja, ninguém pode ser favorecido em detrimento do outro. Todos têm os mesmos direitos, né? A mesma capacidade. A especialização da administração, né? Separada da propriedade, lógico, né? O administrador dentro da burocracia do serviço público, ele é apenas administrador e não dono do serviço público ou do seu cargo. E profissionalização dos participantes. Isso daqui é muito interessante também, na medida que todo profissional dentro da burocracia, ele deve agir como tal. Vamos a um exemplo. Se eu, enquanto professor, né, tenho alguma amizade com alguns de vocês, né, fora do contexto de sala de aula, beleza, legal, tudo bem. Mas o que eu não posso é tratar isso impessoalmente, né, de maneira pessoal dentro de sala de aula. Eu devo ser profissional. Essa profissionalização é o que pode fazer com que, mesmo que a pessoa seja meu amigo, às vezes, se ela não está cumprindo as atividades, fazendo trabalho, fazendo exercício em sala de aula, pode ser que ela não fique com a nota boa. Por quê? Porque eu sou pago para ser profissional, né? Tendo uma relação pessoal fora do ambiente de trabalho, beleza. Por isso que é tão importante alguns quesitos, algumas características da burocracia. E aí, com todos esses quesitos, acaba que nós temos uma previsibilidade
do funcionamento da administração, ou seja, tudo fica muito previsível. Professor, mas isso é bom? Sim, é bom, tendo em vista que todos sabem como a administração deverá funcionar. Ou seja, você nunca vai ser pego de surpresa em determinada norma, pego de surpresa para apresentar determinado documento, porque todos vão ser tratados da mesma forma. E já que tem regras, a administração ela fica muito previsível. Igual o Max Weber falou aqui, ó, se ela aplicada de maneira correta, traz frutos ou benefícios para a organização. Veja bem, vamos analisar isso daqui, ó. Algumas consequências, né? As consequências previstas aqui, no caso. Ó, se eu tenho consequências previstas, eu tenho uma certa previsibilidade, desculpa, no comportamento. Se eu tenho essa previsibilidade no comportamento, eu tenho uma maior eficiência, porque as normas são seguidas a contento. Agora, se eu tenho uma imprevisibilidade, aí eu tenho as chamadas disfunções da burocracia, que causam uma ineficiência na administração pública. Professor, mas o que venha a ser essas disfunções da burocracia? É isso que nós vamos ver aí no vídeo, falando um pouco da parte 2 da teoria burocrática da administração. Até mais, senhores!